eu sou Renan Oliveira, bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Bom, pessoal, eu tenho vindo de uma vibe mais recente de fazer muita pesquisa para esses episódios que eu tenho publicado aqui, né, em todas as plataformas agora, nas principais. E eu escutei de um colega aí que ele gostava também da versão onde eu deixava o texto correr, né, onde eu falava um pouco mais sobre mim, e ele conseguia então imaginar aí, né, se imaginar dentro dos contextos do que eu estava trazendo, porque carregava muita emoção, então aquilo cativava ele. Então esse episódio em especial eu vou fazer com essa vibe, mas logicamente vou deixar ao final dele aqui também referências, né, para que vocês possam ler e se aprofundar sobre o assunto de maneira mais estruturada, que é a proposta dessa segunda temporada. Mas como é um tema um pouco complicado, né, ele é recente para mim também, e eu tenho aí tido que aprender na prática, né, no dia a dia, como lidar com isso. Eu achei interessante também trazer essa percepção, porque é algo que está acontecendo comigo nesse momento. Bom, eu queria falar hoje sobre solitude. Mas antes eu queria abordar um pouquinho sobre solidão. Eu recentemente, mais uma vez, né, passei por um término. Eu estou há 4 meses, mais ou menos, solteiro. E nesse período, né, eu passei a refletir que eu tive pouquíssimo tempo da minha vida sozinho. Então, eu tive um relacionamento aí de 12 anos, praticamente. Fiquei 6 meses solteiro. E aí tive um relacionamento arredondando aí de quase 2 anos. Então, nesse tempo todo, dos meus 19 anos até os meus 33, eu tive 6 meses, onde eu me vi sozinho. Esses 6 meses, eles foram bem difíceis para mim, muito mais complicados do que nesse segundo término, porque eu me dissociei, eu perdi a identidade, né, de quem era o Renan. E estudando sobre o tema, eu percebi que é assim mesmo. Então, quando a gente tem esse rompimento, né, seja uma relação amorosa ou mesmo devido a um luto, esse rompimento, essa separação causa na gente muita dor, né, causa na gente muito desgaste, né, causa aí realmente angústia. E isso, né, se traduz no sentimento de solidão. E aí, obviamente, a gente tem aí o julgo social, né? As pessoas sempre vão classificar, né, umas às outras, né? Mas a solidão ela é vista pela sociedade como algo relacionado ao fracasso, né? Solidão é sinônimo de ser infeliz, né? De perda. E aí você fica com aquilo na cabeça. Eu preciso ter alguém, eu preciso pertencer a um lugar, eu preciso, né, ter um grupo. Eu não posso ser sozinho. E eu pensei assim, naqueles 6 meses lá atrás. Talvez tenha me levado para um relacionamento de forma prematura. Talvez eu não estivesse pronto para entrar num relacionamento. E talvez por isso esse relacionamento durou menos dessa vez. Mas vamos combinar, né? Que para um relacionamento homoafetivo, 2 anos são quase 20. Brincadeira, gente. Mas, né, a gente tem que entender, então, que talvez de fato eu não estivesse pronto para lidar com isso. Muito porque eu não sei ficar sozinho. Mas nesses 4 meses, eu me permiti ficar sozinho. Lógico, eu conheci uma pessoa aqui, outra ali. Estive com os meus amigos, ainda estou com eles, né? Faço programações. Mas eu me permiti pegar esse tempo sozinho e fazer algo produtivo. Uma das coisas que resultou aí desse tempo sozinho foi esse podcast, onde eu compartilho com vocês os meus sentimentos. E agora eu estou fazendo isso de maneira mais estruturada. Né, e trago aí referências bibliográficas, né, e também abordo mais a questão voltada para a psicologia, que é o meu curso. Mas além disso, eu também passei a fazer dieta, ir para academia, focar mais na natação e uma coisa muito legal, voltar a ler os livros que eu gosto, né, e me descobrir de fato, né, que tipo de literatura me atrai. E obviamente, né, puxando a sardinha aí, são livros relacionados à psicologia. Mas e aí? Né? O que você tem feito com a sua solidão? Né? E ela é solidão ou ela é solitude? Bom, a minha solidão não foi de cara a solitude. Eu passei, de fato, por um período de solidão. De sentir a falta do outro, de ficar angustiado, triste, comer menos, ter dificuldade para dormir. Mas isso foi passando.
E aí, conforme foi passando, eu fui me recuperando, me reerguendo, me achando mais bonito, me reconstruindo, até que eu chegasse nesse ponto hoje que eu acho que ok, eu tô recuperado, eu tô bem. Não 100%, mas assim, 89%, 90%. E eu tô bem com a solidão, eu tô lidando bem com esse sentimento. Então eu já posso chamar isso de solitude, porque eu aprecio meu momento sozinho. Eu faço algo que eu gosto, eu comemoro as minhas conquistas, mesmo que sozinho. Então eu tenho feito desse tempo algo bom para mim, algo que me faz bem. Mas, como eu comentei, não foi sempre assim. E eu precisei de ajuda assim de psicólogo, então eu passo com psicólogo. E isso me ajuda muito, pessoal. Eu recomendo demais. Procurem um psicólogo, procurem um terapeuta, porque isso vai ser de grande valia para vocês, ainda mais nos tempos de hoje. Mas como eu poderia, então, pessoal, saber a diferença, né, do que de fato é solidão, e é uma solidão natural, saudável, que foi a que eu comentei aqui, foi a que eu passei, de uma solidão que ela é já mais voltada para uma patologia, para uma doença, vamos dizer assim, né, uma questão mais patológica. Bom, a diferença da solidão natural e saudável que a gente precisa passar para se identificar então ali como indivíduo, para se construir, né, para melhorar as nossas próprias percepções sobre as nossas relações e sobre a gente e também sobre o outro, ela tem algo que, né, a menos aí nesse processo que diferencia ela de patologia. Quando essa solidão ela faz com que eu me autodeprecie, que eu diminua o meu valor, que o meu amor próprio seja ali invalidado, seja prejudicado, eu estou entrando num processo patológico de solidão que vai me levar a muito mais melancolia, processos depressivos e de outras formas ali vai vir a prejudicar a minha saúde mental e, obviamente, em algumas situações, a saúde física, de forma somática mesmo, ou até me levar a fazer algo contra a minha própria vida. Então é importante a gente tentar entender aí nesse processo, né, diferenciar, né, o que eu estou sentindo nesse momento de solidão. Né, eu estou conseguindo lidar com isso de maneira saudável, fazer as minhas coisas, mesmo que devagar. Né? Tem dias que eu não vou querer fazer nada, que eu vou estar mais chateado, mas eu estou conseguindo levar minha vida, tocar os meus projetos, fazer as minhas coisas? Ok, eu estou. Eu me sinto bem comigo mesmo, de certa forma, né? Eu estou conseguindo ter o meu autocuidado, manter a minha higiene. Estou conseguindo fazer isso? Ok, estou conseguindo. Eu não consegui fazer essas coisas, é momento de eu me preocupar um pouco, né? Ali já procurar uma ajuda, né? De um terapeuta, de um psiquiatra, né? Do psicólogo, do psiquiatra, para eu realmente entender se aquilo é algo que eu devo me preocupar, se é algo patológico, se eu preciso de ajuda para lidar com aquilo. E mesmo que você não esteja se sentindo assim, né, e com esses sintomas, a solidão ela é difícil da gente lidar realmente e passar. Então recomendo sim que você procure um apoio, né, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, dos seus amigos aí, para ter uma rede de apoio para que você se sinta menos sozinho e consiga lidar com esse sentimento. Bom, mas voltando aqui ao tema, quando a gente percebe então que estar sozinho é algo bom e que a gente está conseguindo produzir coisas legais, né, ter um tempo com a gente, apreciar a nossa própria companhia, que é algo para mim muito difícil, né, nos outros episódios aí anteriores da primeira temporada eu falei sobre isso, para mim é bem complicado ficar sozinho, com meus próprios pensamentos, com as minhas próprias ideias de vida, de mundo. E hoje eu consigo fazer isso. E aí eu percebi, até comentei com a minha psicóloga, que é nesse momento que eu percebi que eu conseguia ficar sozinho, que eu estava feliz estando sozinho. Né? Então eu passei de um momento de solidão para um momento mais maduro, de solitude, em que eu aproveito esse tempo para cuidar de mim. Mas voltando aqui, que eu tô quase me perdendo nesse tema, né? É como, né? Então eu cheguei aqui na solitude e eu tô pensando aqui, né, em como eu vou sair desse cenário. Por exemplo, o que é sair da solitude, né? Como eu vou encaixar, né, alguém nessa rotina? Como que eu vou iniciar uma relação nova, por exemplo? Ou como eu vou incluir os meus amigos? Como eu vou criar uma vida social quando eu estou gostando muito da solitude? Bom, eu tenho que saber separar isso. E esse é um aprendizado que eu tenho levado e que eu estou tratando em terapia
para eu conseguir ali conduzir, né, e direcionar também para que eu não me perca nesse sentimento. É muito bom estar sozinho, é muito bom conseguir fazer suas coisas, é muito bom ter seu momento, mas a gente não pode esquecer também, né, dos outros e se colocar num lugar de que a gente sempre vai encontrar defeito numa outra pessoa para não incluí-la no nosso universo. Isso é uma autodefesa. Descobri isso hoje com a minha psicóloga, né, e que de certa forma eu tô nesse momento, se eu tô pensando nisso, eu tô pensando na solitude como um escudo, né, para me manter nesse lugar gostoso, tranquilo que eu tô com a minha vidinha, eu já tô ali criando uma barreira, um escudo para que o outro não entre, né? Então é natural que a gente comece, quando a gente está numa fase da solitude, né, e a gente está exacerbando ali, está colocando isso como escudo, que a gente, né, olhe para o outro e procure nele algo que o não qualifique para estar nesse ambiente, né, para dividir esse momento, esse tempo que você tem só com você, também com o outro. Mas, né, olhando dessa perspectiva, a gente vai entender também, né, e eu entendi por mim, né, na terapia, que eu também faço isso, né, que eu também tenho feito esse movimento, porque eu não quero perder isso que eu estou construindo. Eu fiquei 14 anos, se eu for somar, 13 anos e pouquinho, 14 anos dentro de relacionamentos. E aí eu tô me vendo feliz, né, tô me vendo bem sozinho. E aí eu nunca tive isso, e aí o meu medo, há quanto aí, né, nesse negócio que eu tô falando, mas aí eu tive medo, vou ter medo de perder isso pro outro, né, de me deixar de novo. E isso é complicado, porque como a gente confia, né, como a gente abre esse espaço pro outro na nossa vida. Isso é uma reflexão que eu quero deixar para você que tem aí esse momento de solitude, que está acostumado a fazer suas coisas sozinho, que tem os seus momentos, que gosta, né, desse momento de solidão. Como você vai incluir o outro na sua vida? E essa resposta é individual, pessoal, né? Então, o que é indispensável para mim? O que eu não posso abrir mão? O que eu tenho que transmitir para o outro? Olha, para mim isso é extremamente importante. Eu não consigo abrir mão desse tempo para mim, né? De, sei lá, 1 a 2 horas na semana para gravar meu podcast, para ler, né? Eu preciso ter meu tempo, né? O que é possível fazer, né? Para que eu encaixe o outro, porque o outro também tem as necessidades dele, né? Vai ter ali também momentos de solitude que talvez ele não abra mão para estar com você. E é importante isso, porque a gente não pode perder a nossa individualidade, mesmo dentro de um relacionamento. A gente precisa saber quem a gente é e nutrir essa pessoa que a gente é e que é feliz, né, sem o outro, também na presença do outro. A gente não pode incumbir nossa felicidade na outra pessoa. A nossa felicidade é nossa responsabilidade. A felicidade do outro é responsabilidade dele. Você pode contribuir para a felicidade dele e ele para a sua felicidade. Mas a gente não pode responsabilizar o outro por isso. Então, por isso que é importante que a gente entenda esse lugar de solitude, entenda sim como algo positivo, mas também que a gente faça esse movimento, né, de como eu vou encaixar alguém aqui. E isso, pessoal, não é uma regra, tá? Se você não quer se relacionar, se você não quer realmente ter alguém, se você tem aí, né, uma questão de, olha, não preciso de um parceiro, não preciso de uma parceira para ver minha vida, ótimo, a solitude ali, ela vai deixar você ter o seu espaço. Mas e aí com as amizades? Nem com a família? Porque você também vai ter que ter concessões para os seus amigos, para os seus familiares. Então aqui eu não estou falando só de relação afetiva. Eu estou trazendo esse exemplo porque é algo mais recente, né, algo que me fez refletir muito sobre a solitude, né, e que é algo que me chama atenção porque, né, encaixar o outro nesse momento tão bom para mim dá um medo de estragar esse momento tão bom para mim, né? Então eu tenho medo de abrir mão disso e estar abrindo mão de quem também é o Renan, né? O Renan que demorou tanto tempo para olhar para si, gostar de si e estar feliz com o que está construindo para a vida, né? Para esse espaço, né, interno dele, né? Está se conhecendo, se descobrindo, né? Tendo prazer em estar com a própria companhia. É algo que eu não tinha e que hoje eu tenho. Mas bom, você chegou até aqui, agradeço. Obrigado por ouvir, né, esse relato aí tão pessoal.
Espero que de alguma forma isso te ajude, né, que possa aí te direcionar para algum caminho. Desculpa se teve algum erro durante esse podcast, porque ele foi gravado totalmente na emoção e aí free, realmente aberto o microfone, não tive nenhuma pausa, corte ou edição. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, um beijo e eu vejo você no próximo episódio.